Nós já mostramos casos e mais casos de mulheres importunadas na rua, no transporte público, em carros também por aplicativos, consultórios médicos, dentro de faculdades. A verdade é que até sozinha a gente tem medo de ficar. Para pensar. Meu Deus, a gente não tem paz, a gente não encontra sossego em lugar nenhum. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Já passou por essa situação? Conhece alguém que já tenha vivido isso? Manda pra gente seu comentário, viu? Tá aqui, ó, o nosso WhatsApp. E aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Alexandre Brito. Boa tarde, Alexandre. Obrigada pela sua presença. Doutora Jéssica Bold, que ela é advogada, vai explicar pra gente igual essa situação ali. Ele estava sob efeito de medicamento, será que estava, não estava? Enfim, mas o que diz a lei, independentemente disso. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Roberta. Obrigada pela sua presença. E a gente também recebe aqui a Andréia Rosa. Andréia, você já passou por essa situação em um momento, mas ao ouvir esse relato, ouvir esse caso, qual o sentimento que isso te traz? Boa tarde. Boa tarde. Sentimento de revolta e a lembrança imediata do que já aconteceu comigo. É horrível a gente se sentir indefesa e um homem achar que pode fazer o que ele quer, como ele quer. É muito ruim. E o que aconteceu com você? Eu estava dentro do ônibus, tranquila, e de repente eu estou sentindo um negócio quente no meu ombro, quente, e aí eu olhei. Quando eu olhei, eu assustei e fiquei pensando se eu estava vendo o que eu estava vendo. Era simplesmente ele com o pênis de fora, em cima do meu ombro. E ele se ajeitou de um jeito que ele conseguiu encaixar direitinho. E aí, quando eu entendi bem, eu comecei a gritar. Aí todo mundo ficou alvoroçado e ele com aquele negócio do lado de fora. E o ônibus parou. E nisso, eu não sei como, ele foi, desceu. E o pessoal começou a gritar, tarado, tarado, mas ele saiu correndo. Outras pessoas viram também a cena? A cena, exatamente, eu não sei, mas assim, viram ele depois, ele com o pênis de fora, né? Na cara de pau, assim? É, de dia, foi de manhã. Horrível. Alexandre Brito, a gente se pergunta, o que leva uma pessoa a chegar num ponto desse, né? Tá num ônibus, num coletivo, e não se intimida com nada. Com o motorista, o ônibus estava cheio? Cheio. O ônibus lotado, olha o que ela está falando. E ela tá aí, quer fazer, faz. O que leva uma pessoa a chegar num ponto desse? É um assunto que a gente percebe que tem muitos elementos envolvidos para chegar nesse ponto. Então, tem toda uma construção para ver que isso acontece. Por quê? Porque isso se repete, não é algo isolado. A gente vê esses comportamentos acontecendo e sempre um homem, né, Roberto? A gente tem que prestar atenção nesse fato também, que isso demonstra aí também uma posição dessa cultura machista de ver a mulher como objeto, ter essa situação também de uma sensação, muitas vezes, de uma impunidade, de entender, muitas vezes, que ele pode fazer algo relativo ao seu desejo sem pensar nas consequências ou no outro. Você vê uma completa falta de empatia. Então, a gente percebe que existe nesses casos, então, toda uma construção cultural para o homem se autorizar a fazer isso e ter quase a certeza que ele pode fazer isso. É claro que a gente está falando não de todos os homens, mas sempre um homem. Então, tem essa questão, né, que faz com que a pessoa tome permissão, vamos colocar assim, com muitas aspas, de praticar a violência. Então, a violência, ela de alguma forma, ela é estruturada, inclusive na forma de educar os meninos. Então, tem toda uma série de condições que a gente pode pensar para chegar nesse ponto, né, de pensar no outro ali como um objeto, pensar no outro sem ter, vamos dizer assim, uma consideração de respeito e sobre as condições físicas, morais do outro. Então, tem toda uma violação que eu acredito que seja histórica. Tem muitas incidências também da violência contra a mulher. Então, tudo isso a gente pode somar para entender esse ingrediente que leva, infelizmente, a esse tipo de recorrência. A gente trouxe o caso de uma soldado que ela acabou sendo vítima de um instrutor de autoescola, né? Ela fazia aulas com ele e, de repente, ela percebeu que ele estava passando do ponto em alguns gestos, algumas palavras, e depois ele até teve a ousadia de dar um beijo no rosto dela. Mas e aí? Quando que a gente consegue identificar se nós estamos sendo vítimas de uma importunação, doutora Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês a diferença entre importunação sexual e o estupro, que é um crime
mais grave do que a importunação, mas que eles muito se assemelham. Todos eles são para satisfazer a lascívia daquela pessoa, né, daquele agente que pratica. E o que é isso? A satisfação da lascívia nada mais é do que aquele desejo, né? A pessoa faz por vontade própria para se autossatisfazer ou até mesmo para satisfazer outra pessoa, um espectador que esteja olhando, por exemplo. Então, no crime de estupro, essa satisfação da lascívia ela é cometida com a violência, né? Necessariamente tem que ter uma violência, tem que ter uma ameaça para que aquela conduta seja praticada. Já em relação à importunação sexual, não há necessidade dessa violência propriamente. Então, acaba, muitas vezes, ficando naquele caráter subjetivo, principalmente da pessoa que foi vítima, de interpretar aquilo que ela própria viveu, né? Trata-se de um ato libidinoso, que é qualquer coisa diferentemente de uma relação sexual, certo? Então, passar as mãos, acariciar, encostar as partes íntimas ali na pessoa. Então, tudo isso pode caracterizar esse ato libidinoso da importunação sexual, que, diferentemente do estupro, a única diferença vai ser o ato de violência ou não. Chegou um comentário aqui, já no nosso WhatsApp, eu convido você de casa também a mandar sua pergunta ou relatar para a gente algo que você já tenha vivido. Tem uma pergunta, tem um fato, né, que a pessoa mandou para a gente, que no ônibus, eu estava sentado no ônibus, seguindo para o meu trabalho, o homem sentou ao meu lado e começou a assistir vídeos pornográficos e me mostrava isso o tempo todo. Isso também é considerado, doutora? Não, isso também é considerado um crime, né? Me falhou a memória que fui pega de surpresa, mas também é um crime. Ele não pode exibir esse conteúdo ali para as pessoas, porque ele está satisfazendo de alguma maneira, né? Tendo a pessoa que está apresentando esse vídeo para um passageiro que você não conhece, que não tem nenhuma intimidade para chegar a mostrar um vídeo íntimo, né? Então, dá a entender que está sendo de uma maneira invasiva, no mínimo, sim, né? Sim, com certeza. Ele está violando o pudor, né? Ele está apresentando um conteúdo íntimo num ambiente completamente inapropriado. E sem o consentimento da outra pessoa, né? Sem consentimento. Não seria uma importunação sexual, mas seria um atentado ao pudor ali daquela situação. Como é que você se sentiu depois de toda essa situação que você viveu, Andréia? É muito complicado. Você se sente invadida, desrespeitada, você sente que fica parecendo que a todo momento, depois, né, você vai acontecer de novo, então você demora a voltar a se encaixar, toda vez que você entra no ônibus, senta do lado de alguém, eu fico olhando, né? E até hoje, quando eu sento no ônibus, eu sempre me dou uma retraída assim. Se alguém esbarrar em você... Aí eu já regalo o olho e olho para cima. Então, a gente fica se sentindo mal. É uma sensação muito ruim. Demora a passar. Somando isso, esse relato da Andréia, Alexandre, com o relato de uma telespectadora que trouxe aqui pra gente a seguinte questão. Eu sou amiga de 2 vítimas de importunação sexual e o cara continua circulando por aí. E as vítimas chegaram a ser coagidas para retirarem a queixa. Uma das vítimas tem até síndrome do pânico. Então, você pensa em todas as consequências que essa nojeira pode acabar desencadeando na vida da pessoa. Porque esse tipo de experiência, Roberto, não é uma coisa que passa, né? O passado que não passou, né, a gente pode considerar passado, então, porque é uma coisa que fica muito presente. E você vê que, muitas vezes, vai tendo a sensação de pavor, uma sensação que vai fazendo com que a pessoa se paralise, ela não consegue mais viver uma vida que ela poderia viver sem ter ali desconfianças o tempo todo, medo o tempo todo. Algumas pessoas, inclusive, porque toda essa estrutura desse crime faz com que muitas vezes a vítima se sinta, inclusive, culpado, até pensando o que eu poderia ter feito, sendo que não é essa a questão, desloca o problema também. E esses efeitos são muito ruins, muito graves, viu, Roberto? Porque isso afeta diretamente, inclusive, as possibilidades da pessoa fazer novas escolhas, se lançar melhor na vida, poder circular, porque ela começa a ter pavor, medo, né, das situações. E uma coisa interessante também é a própria interpretação e o entendimento da vítima do que ela passou, porque às vezes demora para entender. Não é algo tão instantâneo, tão automático. Então, às vezes, você tem um certo tempo, todo mundo tem o seu tempo. Então, para entender, muitas vezes, o que você passou, você precisa de um tempo, entender, assimilar. Então, você fica o tempo todo nessa
didaticamente falando, né, nesse passado, nesse presente, nesse futuro. Aconteceu, como eu estou, e pode acontecer de novo, como eu vou ficar. Então, isso causa realmente uma verdadeira confusão, afeta diretamente a saúde mental. E aqui a gente está falando de uma questão que não é só um problema mais individual, né? A gente está falando de um problema social, de um problema político, um problema econômico, etc. Várias, né, político no sentido de relações, né, não partidário, várias questões envolvendo, então, esse problema. Então, é importantíssimo que a gente compreenda a necessidade dessa atenção à saúde mental, tá? Principalmente das vítimas, mas também políticas de prevenção, tá, Roberto? Olha, eu gosto muito de agradecer, enaltecer a participação masculina que a gente tem desse momento de interação com os nossos telespectadores. Eu vou ler o comentário do Marcos Gazzoni, de Vitória, já que ele se identificou, e ele tocou num ponto que a gente já tinha lançado aqui no estúdio. Ele disse o seguinte: as desculpas, né, que esse sujeito está tentando impor não cola com a realidade. Eu tenho problemas em relação à separação, eu tomo remédio para depressão e ansiedade, não estou nas minhas condições normais, mas eu jamais faria esse tipo de atitude, né, enquanto eu estiver uma parte sóbria. É a opinião do Marcos Gazzoni. E aí a gente tinha deixado essa pergunta no ar. Estou tomando medicamento, né? Estou fazendo uso de remédios, estou com questões assim assadas, já não estou vivendo um momento bom. Qual é o entendimento da justiça com essas desculpas? Sim, Roberta. Bom, seja no uso de medicamentos, seja no uso de bebida alcoólica, nenhuma dessas condições vai fazer com que aquele agente seja irresponsabilizado, né? Ele será responsabilizado por aquela conduta. Então, não é porque a pessoa está embriagada, porque ela fez uso de medicamento, que aquilo ali deixou de ser crime. Ele cometeu uma conduta inapropriada, né? Tipificada no nosso Código Penal, então ele deverá, sim, responder por aquele fato, né? Então, apesar de ter feito uso de medicamento, isso não vai desresponsabilizá-lo, né? Como eu falei, ele vai responder por este fato. Tem outro comentário aqui de uma telespectadora que fala o seguinte: oi, Roberto, eu tenho 56 anos, já passei por uma situação dentro do ônibus, mas às vezes a gente tem vergonha e medo de falar. Ela até pediu para não ser identificada. Qual é a orientação? Igual a Andréia contou que na hora você gritou, né, Andréia? Demorou um pouquinho. Fala com a gente no microfone. Quando eu me toquei do que realmente estava acontecendo, eu gritei. Só que eu demorei um pouquinho, porque eu não acreditei naquilo, né? Primeiro você ficou paralisada? Fiquei paralisada, porque quando você olha assim, você fica olhando, você fica tentando entender o que é aquilo. Você sabe o que é, mas você não acredita, né? Aí, quando eu entendi, aí eu saí daquele pânico, assim, levantei, comecei a gritar, e aí... É o que você falou, né, Alexandre? Às vezes a reação demora a vir, né? O tempo de compreender é diferente do tempo de ver. Então, você tem toda uma dificuldade, muitas vezes, porque a gente nunca pensa que vai ser conosco, né, também. É uma situação inusitada, o outro te invade sem permissão, por isso que é uma invasão. Então, tem toda uma situação que você, às vezes, o famoso, a ficha não cai, né? Porque você... E tem a ver também, tá? Dessa ficha não cair com um susto. Então, o susto é parte disso. Então, tomar um susto, você ficar ali nessa situação, realmente pode ser um problema para essa compreensão, para a sua reação, né? Tem gente que reage de diversas formas também, né, Roberta, para situações como essa. Então, é algo que depende muito de cada um, mas é importante que tenta ter uma reação ali como uma forma de resistência. E aí, nessa situação, o que a pessoa deve fazer? Então, Roberta, nessa situação, a pessoa deve imediatamente expor o que está acontecendo, né? Como no exemplo dela, né? Dentro do transporte coletivo. Se ela não tivesse gritado, se ela não tivesse aclamado ali pelo apoio da população, das pessoas que estavam ali, talvez ela nem conseguisse identificar, talvez ele nem conseguisse ser detido ali pelas pessoas que estavam. Então, é necessário que se acione do meio que você conseguir, mas eu sugeriria, né, a essas mulheres, a mulher que estiver passando por essa situação, que avalie todo o contexto. Verifique se aquela pessoa não está armada, com uma arma branca, se ela não poderia te oferecer uma violência maior do que aquilo ali que está vivendo, mas certamente, cessado aquele momento, buscasse imediatamente a autoridade policial para comunicar aquele fato. Olha, chegou um relato aqui para gente de uma mulher que viveu isso dentro de um consultório médico, dentro de um consultório, no caso, de um cirurgião plástico, e ele começou a passar as mãos nas partes íntimas dela.
Como que a mulher age num momento desse, se ela está ali? Ela foi para uma avaliação médica, né? Ela foi confiando naquele profissional, mas ao mesmo tempo ela está sozinha ali dentro daquela sala. E ele, naquele ambiente, tem aquela certa autoridade no sentido primeiro que a gente tem confiança, é um médico, né? A gente buscou aquele médico e existe uma certa diferença de uma coisa encostar para mostrar para você um possível resultado, outra coisa é começar a ir além desses gestos. O que ela deve fazer nessas horas? Então, você percebe como é subjetivo a gente conseguir ter essa certeza e entender o que de fato aconteceu ali com você? Então, é importante que essa pessoa, essa vítima, né, tenha uma autopercepção daquilo ali que ela está vivendo, se o médico acabou violando a intimidade dela, tocando mais do que o necessário, que ela diga, por favor, pare com isso, que ela identifique aquela situação. Eu gosto particularmente, tá? Essa nem é uma opinião tão jurídica, mas eu gosto de constranger aquele autor também, perguntar por que você está fazendo isso e deixar claro que aquela situação não é normal. E caso ela perceba que, de fato, extrapolou do ético, do profissional por parte daquele médico, ela, da mesma forma, tem o direito de comunicar à autoridade, faz um boletim, aciona um advogado da sua confiança para dar prosseguimento a essa representação por essa importunação sexual. Porque, Alexandre, pensando no caso aí dessa mulher que estava dentro de um consultório médico, existe naquele momento, ela está em dúvida, né? É isso que está acontecendo ou não? Está acontecendo isso ou não? Aí depois, talvez, essa mulher chegue em casa e fala assim, gente, eu fui vítima de uma importunação. Então, você imagina quantas interrogações essa mulher teve ali durante a consulta e esperar isso terminar ainda. Porque talvez ela não tenha tido a coragem de falar, chega, né? Nesses casos, eu gosto de falar que o mal-estar não engana. Às vezes, você está com mal-estar ali, ele já não engana, sabe? Muitas vezes você pode pedir para cessar aquela situação, sair, às vezes você vai entender depois realmente, aí você vai acionar o que for necessário, né? Mas, às vezes, o mal-estar, o corpo, ele dá muitos sinais sobre isso. Então, não se sentiu confortável, às vezes a gente não se sente confortável com situações que não ferem a ética, muito mais, né? Muito menos nessas situações. Então, o mal-estar, essa sensação de angústia, essa sensação de violação, presta atenção nisso, que, em geral, ele não engana. É claro que nem sempre ele vai estar sinalizando que você está vivendo uma violência. Pode ser outro tipo de mal-estar, claro. Mas, nesses casos, também é importante que tenha essa compreensão entre si, porque ninguém é obrigado a nada, Roberto. Nem no procedimento médico você não é obrigado a nada. Então, nesse sentido, né? Você pode muito bem cessar qualquer espécie de situação que você esteja, ainda mais numa situação de consultório médico, em que você pode ter constrangimento, uma coisa que não tem ali ninguém vendo, né? Você está numa situação de completo isolamento. Você fica acuado, né, numa situação dessa. Isso, você fica ali nessa dúvida, igual ela trouxe. Então, talvez, esse mal-estar, você pode pedir para cessar a situação, né? Talvez tentar entender. E, realmente, é uma situação muito delicada dessa compreensão para você tomar uma atitude e resguardar tanto o seu corpo quanto a sua dignidade. Nosso tempo acabou, mas só para finalizar, André, você pediu ajuda para alguém depois? Não precisou. A gente fica se sentindo mal um tempo. Né? No meu caso, fiquei me sentindo mal, sempre ficava desconfiando. Mas na hora ali, o motorista, você acionou alguém? Na hora, eu comecei a gritar igual uma louca, né? E aí o motorista também abriu a porta e nisso ele desceu. Um negócio de fora e todo mundo gritando, tarado, tarado. Foi assim, e eu não acionei a justiça, não. Ficou por isso mesmo. Mas é uma situação muito constrangedora, muito difícil. Tá certo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Uma boa tarde, viu? Boa tarde.